Fala, gente! Eu tô aqui para responder hoje algumas dúvidas sobre o Sleep Talk, que é essa técnica que eu ensinei já em vários vídeos as mamães fazerem com suas crianças de 0 até 7 anos de idade. São vários vídeos que eu tenho sobre isso no Instagram, no YouTube, no IGTV. Então, para as informações básicas a respeito, assista esses vídeos. Hoje eu tô aqui para tirar algumas dúvidas específicas que eu tenho recebido aí nas últimas 2 semanas. Bom, só para dar aquela introduzida básica, caso você nunca tenha ouvido falar de Sleep Talk, é uma técnica que nós utilizamos durante o sono do neném, durante o sono da criança, num período específico desse sono, que é o sono REM, que é a fase onde a criança faz movimentos com os olhos. REM significa movimento rápido dos olhos, do inglês. Então, é uma fase onde o cérebro está muito aberto, muito suscetível, subconsciente todo aberto para absorver informações. E nesse momento você vai trabalhar o quê? Em termos de informação, você vai trabalhar tudo aquilo que você viveu durante a sua gestação, as questões emocionais, os medos em relação à saúde física, as questões de conflitos que você viveu durante a gestação, parto, o pós-parto, os primeiros anos de vida, caso essa criança já tenha alguns anos, tá? Então, são questões que podem afetar essa criança, o comportamento, que podem afetar, emocionalmente essa criança e que, trabalhando com essas informações, você ajuda essa criança a se reorganizar, você consegue entregar para ela algumas informações que são importantes para que, de repente, aquilo já não tenha tanto impacto e ela possa até melhorar o comportamento, possa melhorar alguns sintomas físicos, que são muitas vezes expressos por conta de conflitos vividos aí nessa fase precoce da vida no contexto familiar. Bom, quer saber mais? Procure lá esses vídeos mais aprofundados sobre o assunto. Hoje vamos então esclarecer as dúvidas. Eu vou começar com uma pergunta que, quando eu falei assim solto, num outro vídeo, respondendo a uma dúvida que eu tinha recebido, que era mais ou menos algo assim: então eu estou fazendo essa técnica, mas a criança não está melhorando, eu estou falando várias vezes já sobre isso, mas a criança durante esse momento da técnica fica agitada, às vezes chora, faz algumas expressões e tal, não está resolvendo, e eu queria saber o que pode estar acontecendo e tal. E aí eu soltei a seguinte frase: essa mãe, seria interessante que ela desse uma observada se para ela aquele assunto, aquele tópico que ela estava conversando no Sleep Talk era uma coisa já resolvida, bem trabalhada, ou se não, se era uma coisa que ainda precisava ser trabalhada emocionalmente, para ela enquanto adulto. Porque uma coisa é você falar da boca para fora que agora tá tudo bem, que essa criança está segura, que ela é amada, que ela é acolhida, se existe alguma coisa que não é de fato verdadeiro lá no íntimo. Então não adianta. O Sleep Talk não é uma técnica verbal no sentido que você fala o que você quer e você programa ali o subconsciente da criança. Não é assim que funciona. A criança, ela sente. O sentir, ele é mais importante, tem mais peso do que o verbal, tá? Isso é muito importante. Então, para que você saiba, nem sempre algumas coisas realmente não têm uma resolução completa, porque ainda não estão resolvidas nem para a mãe nem para o pai, e é óbvio que você não tem como isolar a criança desse contexto. Você não tem como pegar uma criança, tá, e colocar numa bolha e deixar ela imune das questões que estão acontecendo, dos conflitos, das dificuldades entre pai e mãe. Isso é impossível, tá? Tanto na gestação quanto nesses primeiros anos de vida. Então, sim, irão ter repercussões por conta desse tipo de questões. Agora, quando eu digo que às vezes algumas coisas já passaram, já estão lá no passado, porém essas coisas ainda não foram bem resolvidas para aquela mãe, ainda no íntimo dela ainda tem algumas rusgas, às vezes o sentimento de raiva, de revolta, de não aceitação, de mágoa, enfim, N possibilidades. E você vai falar sobre isso com a criança, querendo transmitir, que aquilo já foi resolvido e que tá tudo bem. Por isso que eu disse, o Sleep Talk, sim, é uma coisa que você, enquanto mãe, também se trabalha enquanto você fala com a criança.
você não está isenta disto, tá? Porque se você está falando algo da boca para fora, tá? Para criança, se você não sente de fato que você está falando, então nem tenta, não fala. Seja sincera 100% com essa criança quando você for falar. Se são conflitos que ainda não estão resolvidos, que você ainda precisa trabalhar, primeiro, seja sincero. Se você quer falar isso, fale, mas diga: eu ainda não resolvi isso, são coisas que eu vou resolver, que eu vou buscar uma maneira de lidar melhor, é a minha responsabilidade, mas não diga que tá tudo ok, tá? E olhe para isso dentro de você, se realmente está bem resolvido esse tema que você está falando. Caso não esteja, você que precisa se trabalhar antes de levar essa informação para essa criança, principalmente se for uma coisa do passado e que você ainda tem alguns pontos que estão mal resolvidos, mal acertados e que você queira resolver de vez, resolva, tá? Então, existem maneiras de fazer isso. Se você precisar de ajuda, tem a microfisioterapia, tem o Psyche, tem a terapia crânio-sacral, que vai te ajudar nesse sentido. Então, N possibilidades, tá? Às vezes são coisas de um passado ainda mais distante que você nem lembra, do início da tua própria vida, dos conflitos com a sua própria mãe, enfim. Tem possibilidades aí ao redor também dessa etapa da vida, que a mãe reflete na criança depois quando tem filhos, isso é possível. Mas se você quiser tentar trabalhar com algumas coisas conscientes aí com as cartas terapêuticas, também é uma ferramenta bacana. Acesse o link no meu link da bio aqui no Instagram. Eu vou deixar o link das cartas terapêuticas aqui no vídeo no YouTube também. Baixe esse material, leia sobre isso, escreva cartas quando você precisar trabalhar certos assuntos que você ainda não tenha bem resolvido. Escolha lá o melhor modelo que se encaixe na sua temática, porque são vários modelos e é uma forma terapêutica de trabalhar. Tá certo? Eu quero dar um exemplo a respeito disso, né? Porque quando eu disse assim, aquela pergunta: oi, a mãe também se trata quando ela faz o Sleep Talk? Sim, né? Parece que dá aquela arranhada no disco. E é isso mesmo. Então, eu quero exemplificar para você, às vezes, a necessidade da mãe se tratar para conseguir ter uma melhora do filho. Olha só. Recentemente eu atendi um casal com um bebê. Quem veio para a sessão foi a criança, mas a gente acaba trabalhando com todos, obviamente, porque, né, é uma unidade. A família é uma unidade e ali todos têm correlação com o quadro da criança. A criança tinha uma dificuldade em dormir, principalmente é um bebê, agora eu não me lembro quantos meses, mas era novinho, se eu não me engano 8 meses. E ele não estava dormindo, ele começava o sono ali por volta das 7, 8 horas da noite, mas ele acordava várias vezes até a meia-noite. E depois, durante a madrugada também, né, vários momentos em que ele acordava, repetidas vezes, enfim, a qualidade do sono do casal estava ruim. Mas qual que era o ponto que estava pegando mais para essa família? Principalmente para a mãe desse bebê. Ela, que engravidou uma gestação aí não planejada, durante toda a gestação estava ali em conflito relacional com o seu companheiro, e principalmente das 6 da tarde até mais ou menos meia-noite, que é um período da noite que ela ficou sozinha durante a gestação, sempre, por conta do horário de trabalho do companheiro, que saía para trabalhar esse horário e voltava depois da meia-noite. E para ela era angustiante, ela tinha muitos medos, enfim, ela já passou muito mal durante toda a gestação, muito incomodada com o fato de estar sozinha nesse período, e com dificuldade também de dormir e tudo mais, né? Depois que a criança nasceu, essa situação continua em relação ao trabalho, então o marido continua trabalhando durante esse horário e ela permanece ainda sozinha com o bebê, o que sobrecarrega ela ainda mais, porque daí toda a demanda dessa criança que acorda irritada e chorosa, né, durante esses momentos entre as 7 e a meia-noite, 8 e meia-noite, que é a hora que a criança dorme, ela se irrita porque ela tá sozinha, ela não tem ajuda, enfim, aí ela remete todo aquele período gestacional. A gente trabalhou com Sleep Talk, trabalhamos as questões ao redor da gestação, enfim. O sono da meia-noite pra frente melhorou, ajudou bastante, já diminuiu a quantidade de vezes que essa criança acorda,
para mamar, né? Acorda umas 2 vezes, pelo que ela me falou na mensagem, se eu não estou enganada. Hoje conversei com essa mãe. E o sono ainda entre as 7 e meia-noite, a criança ainda tá acordando bastante, chorando. Enfim, ela me pergunta se é o fato de ela não estar bem, né, com o fato do companheiro estar fora e ela também estar num momento em que a relação novamente está um pouco abalada, eles não estão se entendendo muito bem, se isso influencia essa criança, o fato dele estar acordando, dele estar, né, choroso, enfim, ela me pergunta isso, eu falei, com toda certeza, tá? Então, assim, olha, nesse caso, tá, nesse tipo de situação, é muito importante trabalhar com a mãe, porque se a criança sente que a mãe está insegura, está irritada, está ansiosa, está angustiada, tá com medo, tá com raiva, tá com, né, todas essas emoções desequilibradas num certo período, isso é tão pesado, tão forte para a criança, emocionalmente, energeticamente, é óbvio que essa criança vai sentir, é óbvio que ele vai acordar, é óbvio. Adianta ficar falando Sleep Talk todos os dias, quantas vezes forem necessárias? Não adianta. Por quê? Porque é um conflito que está em andamento, é uma situação que não está resolvida. Agora, quem que não está resolvendo essa situação? O bebê ou a mãe? Obviamente que é a mãe. Então, quem que precisa fazer terapia? Mamãe precisa se trabalhar. Mamãe vai fazer isso como? Mamãe consegue dar conta disso sozinha? Tenta fazer as cartas terapêuticas. Vai ser o suficiente? Analisa, avalia e você. Não é o suficiente? Busque ajuda. Então, vem para terapia. A gente trabalha microfisioterapia, terapia crânio-sacral, Sleep Talk, hipnose clínica. Se for necessário, a gente usa de ferramenta. Trabalha com essas questões, tá? E aí, mamãe depois mais equilibrada, mais tranquila, vai passar uma vibe mais tranquila e equilibrada para essa criança, porque criança e mãe até 3 aninhos de idade, tá? Extremamente conectados. A criança sente absolutamente tudo. Não adianta a mamãe estar longe, não adianta a mamãe chorar no outro quarto, não adianta, tá? Não adianta sorrir com vontade de chorar pra criança, eu sorri porque daí eu tô triste. Não funciona assim, gente, não funciona assim. Eu não sei se eu cheguei a falar dessa questão, dessa conexão. Não é sobre aparência, tá? Não é sobre tom, só o tom de voz. É sobre a mensagem, o sentimento. Essa conexão de mãe com filho não é uma coisa superficial, é uma coisa mais profunda. Então é o que a mãe sente. Não é aquela máscara que ela usa, tá? Não adianta você tá tomando um monte de antidepressivo que deixa você com aquela cara, né, de smile, dando risada à toa. Se lá dentro tá aquela bagunça, tá? A criança sente a bagunça, infelizmente. E aí você tem que ir trabalhando, faz parte da vida. Não queira colocar o seu filho numa bolha, ele não nasceu aqui pra isso, todo mundo já sabe, né? Que a vida tem os seus desafios. Essa criança vai ter que se adaptar, né, a esse ambiente, essas situações. Não se sinta culpada por isso, dê o seu melhor, porém entenda que você também às vezes precisa de ajuda, tá? Porque nasce uma mãe, nasce uma culpa, né? E as mães depois começam a colocar os nenéns à frente. E às vezes, não sei se até para evitar se olhar um pouco, né? E acabam querendo só trabalhar com as crianças, acham que tem que, né, a questão comportamental, o sintoma é a criança que tem que ser trabalhada, é a criança que tá com dificuldade, é isso, aquilo, e esquece que tem, né, um peso, assim, inimaginável, né, aquilo que os pais estão vivendo e sentindo. Então tem que se trabalhar sim, muitas vezes não só a mãe, o pai também. Dando continuidade, então, a parte 2 agora das dúvidas sobre o Sleep Talk, a próxima pergunta foi de uma seguidora do Instagram que me disse o seguinte: eu tive depressão pré-natal, não identifico nenhum comportamento que resulte disso na bebê dela. Então ela quer saber se ela pode ou deve fazer o Sleep Talk mesmo assim, nesse caso, ou se é só indicado trabalhar com Sleep Talk quando tem alguma questão comportamental a ser trabalhada. Querida,
primeira coisa, eu preciso entender se o que você quis dizer com pré-natal significa durante o seu pré-natal, ou seja, os 9 meses gestacionais, ou se você quer dizer antes de você engravidar, tá? Porque a gente usa termos assim, existe a gravidez, a depressão gestacional, que ela acontece durante a gestação, e existe a depressão que a gente pode chamar de pré-concepção, que seria antes de da fecundação do óvulo, o que já poderia ter alguma influência, sim, sobre a criança. Agora, se o teu caso foi uma depressão durante a gestação, existem centenas, para não dizer milhares, de evidências científicas que demonstram que sim, uma mulher deprimida, ela muda até a formação do cérebro da criança. Então, assim, por mais que você não perceba alterações comportamentais, a depressão durante o período gestacional afeta e muito o desenvolvimento da criança e toda a parte de comportamento, de personalidade, né, da maneira como lida com as coisas, enfim. Às vezes isso não vai aparecer quando a criança ainda é muito pequenininha, vai começar a surtir essas questões mais adiante. E quanto mais precoce na vida, quanto mais precoce essa criança for exposta, né, a certas circunstâncias, então essa fase da gestação, primeiros anos de vida, tem uma influência muito grande sobre essa questão dos comportamentos, da personalidade, das crenças, né, da maneira como essa criança vai desenvolver o cérebro e vai criar estratégias de sobrevivência. Então, é muito indicado, sim, que você trabalhe o Sleep Talk, independente aí se foi um pouco antes de você engravidar, né, essa depressão, mas se foi durante o período gestacional, é fundamental. Explique por que você estava deprimida. E outra coisa, o fato de você ter tido uma depressão durante a gestação, como que você sabe que você melhorou depois que a criança nasceu? Porque normalmente o que os estudos mostram é que essas depressões gestacionais, elas continuam como depressão pós-parto. Às vezes muda um pouco o nível, né, dessa depressão, mas elas podem continuar, tá? E aí tem algumas questões, né, que você pode trabalhar além desse período de gestação onde você teve essa depressão. O fato de você estar tomando medicação não quer dizer que você está curada da depressão, você só está medicando, tá? Então, analise aí, veja o que mais faz sentido para você e use sim o Sleep Talk dentro do possível, né? Com as orientações que eu passei. Se você precisar de uma orientação mais aprofundada no seu caso, lembre que eu tenho a consultoria de pais e filhos que a gente pode trabalhar online, mas especificamente isso a gente vai bem a fundo na sua história, para eu entender melhor, poder te responder melhor também, orientar. Bom, a próxima pergunta é de uma paciente que disse que tem uma filha de 4 anos que só dorme entre o casal, entre os dois. E que quando ela é levada para dormir no quarto dela, ela acorda desesperada. E ela me pergunta, é normal? Ela disse que essa criança chegou a dizer que viu uma cobra embaixo da cama e que não fica de jeito nenhum no quarto para dormir. Bom, minha querida, crianças, quando elas falam, né, que viram alguma coisa, não é legal a gente negar, anular essa experiência. Não, você não viu nada e não tem nada. Até porque, independente se foi real ou se foi imaginário, essa criança pode ter se traumatizado sim com algo, né, que tenha acontecido, mesmo que imaginário ali. Então, não adianta negar que ela tenha visto algo. Então, tem que se trabalhar com essa informação de tal maneira a deixá-la novamente segura, a tornar novamente o ambiente do quarto um ambiente seguro. Porque quem dorme num lugar onde pode ter uma cobra, né? Onde eu imagino que possa ter uma cobra, também não dormiria, né? Você dormiria? Você conseguiria dormir? Aliás, você conseguiria dormir num lugar onde você acha que tem uma cobra embaixo da cama? Ou um bicho dentro do armário? Ninguém dorme, né? Adulto ou criança. Então, a gente tem que trabalhar
para novamente tornar esse ambiente um ambiente seguro para a criança. Então, com bastante paciência, bastante diálogo. Sim, você viu, mas agora já não existe mais, já foi, a gente, né, trabalhou, limpamos o ambiente, agora está seguro, a gente tem uma estratégia, deu algum tipo de estratégia para essa criança fazer quando ela imagina que possa ver algo, surgir algo que a assuste, né? Ensine ela a fazer alguma coisa, nem que seja simbólico, entendeu? Pode ser um objeto com alguma coisa que faça a criança se sentir poderosa. Então, por exemplo, um objeto que tem um superpoder, ou a criança ter um superpoder, né, de emitir uma luz que afasta o bicho, ou, né, de quando aquele ursinho estiver por perto, nada vai acontecer, porque aquele ursinho protege, enfim. Crie estratégias, mas leve em consideração o que a criança está falando. Se ela estiver muito traumatizada, talvez ela precise de uma ajuda terapêutica. E aí a microfisioterapia é excelente, perfeito, se encaixa como uma luva nessa situação. Outra possibilidade, porque assim, quando as dúvidas são enviadas no Instagram são muito pequenas, eu não consigo ter uma boa ideia, né, do que pode estar por trás de um sintoma ou comportamento. Mas eu posso te dizer o seguinte: além dessas duas possibilidades, além dessa possibilidade, né, dela estar realmente traumatizada com algo real ou imaginário que tenha acontecido, existe a possibilidade de essa criança estar manifestando um sintoma, um comportamento de estar entre vocês, às vezes porque percebe que tem alguma coisa que não está muito legal entre o casal. E essas crianças às vezes fazem isso por amor aos pais, né? Elas sentem como se estivessem fazendo um favor separando os pais. E elas acabam, vamos dizer, entre aspas, atrapalhando a vida de casal. Então tem que também trabalhar com o Sleep Talk no sentido de colocar essa criança no lugar hierárquico dela. Vamos dizer assim, não existe parâmetro de normalidade quando você me pergunta se é normal. Não é o esperado, né? Porque normal é uma coisa muito... Não existe parâmetro para normalidade, né? Ninguém conseguiu fazer isso até hoje. Existem coisas que estão mais no campo do comum, outras menos comuns, mas com 4 anos a criança já não é mais um filhote, né? Que até 3 anos o ser humano é filhote. Ela já poderia sim se sentir mais segura, mais longe, um pouco mais distante dos pais. Não tem tanto essa necessidade de estar ali grudada com vocês. Então, às vezes, é uma manifestação também que ela possa estar fazendo por perceber, né, alguma situação entre o casal. Então, essa ideia de colocar a criança no lugar dela hierárquico de filha é também falar algumas coisas para a criança durante a conversa, né, o Sleep Talk. Como, por exemplo, o seu lugar é o lugar de filha, o seu pai é o meu companheiro, eu sou a companheira do seu pai e você é nossa filha, você é fruto do nosso amor. Então existe o amor entre você e o seu marido, isso não altera o amor que vocês sentem por ela, pelo contrário, foi desse amor que ela nasceu. Então tem que dar para ela esse lugar de filha e colocá-la enquanto filha, né? Que esse relacionamento de vocês, o fato de vocês se amarem, se abraçarem, fazerem carinho, isso não interfere e não deve interferir no comportamento dela, que ela deve se manter neutra em relação a isso, vamos dizer assim, que se houver alguma situação entre vocês, que são vocês que vão resolver, e ela só precisa ser uma criança feliz, relaxar e aproveitar a vida. Veja bem, formular essas frases implica em conhecer a fundo a situação, então tem que avaliar melhor para entender. Então eu só estou colocando superficialmente, não quer dizer que seja exatamente isso, talvez não seja, eu estou supondo, tá? Mas é para isso que serve a consultoria. De repente, se você tentar e ver que não está dando muito certo, se houver a possibilidade de vir presencialmente para micro, venha, porque eu faço a micro e oriento o Sleep Talk. Caso contrário, se você mora em outra cidade ou não tem a possibilidade de vir presencial, tem a opção da consultoria que a gente pode se aprofundar e esmiuçar melhor isso aí e entender. E aí a gente formula como trabalhar melhor com o Sleep Talk nesse caso, tá bem?
Bom, você que está assistindo, então, lembre-se que tem outros vídeos aí a respeito do Sleep Talk que são aprofundados. Esses são apenas vídeos com respostas de dúvidas pontuais, mas deixe que também a sua dúvida, assista de preferência primeiro esses vídeos que são mais básicos, informações mais básicas, e aí o que surgirem de dúvidas depois a gente vai conversando e eu vou respondendo vocês. Um abraço e até!